Imagina você dizer uma coisa e daqui a pouco, em poucas horas, milhares de pessoas começam a te julgar. Sem julgamento formal, sem defesa, sem contexto nenhum, apenas exposição e condenação pública. Esse fenômeno se tornou muito comum na internet e ficou conhecido como cultura do cancelamento. Mas isso vai levantar uma questão filosófica que a gente precisa abordar. A internet, ela está promovendo justiça ou ela está criando um novo tipo de tribunal? Olá, eu sou Rafael Haddad e você está aqui no canal Filosofólogo, que é um espaço para a gente pensar filosofia e aplicá-la ao mundo que a gente vive. Porque algumas das transformações mais importantes da sociedade estão acontecendo nesse exato momento e a gente precisa compreendê-las muito bem. Vamos lá, né? A gente sabe que a internet deu voz a milhões de pessoas. E hoje qualquer opinião pode ser compartilhada, discutida, criticada numa escala enorme que a gente nunca viu. E isso parece uma coisa positiva, né? Porque muitas vezes é. Mas existe um fenômeno que chama muita atenção, que é que quando alguém comete algum erro, dizer alguma coisa polêmica ou se envolve numa situação controversa, a reação pode ser massiva. Né? Milhares de pessoas vão começar a comentar, criticar, julgar. E muitas vezes esse julgamento acontece sem investigação aprofundada alguma, nenhum contexto completo, e sem a possibilidade real da defesa da pessoa que está sendo atacada. Né? E esse fenômeno ele pode ser analisado a partir das ideias de Foucault, porque Foucault estudou como se manifesta esse poder na sociedade. E ele mostrou que esse poder não está apenas nas instituições formais. Esse poder ele também vai circular nas relações sociais e na forma como a gente vai observar, julgar, controlar, querer controlar as pessoas, como nós fazemos isso uns com os outros. E nessa sociedade digital que a gente vive, todo mundo pode exercer esse poder de vigiar. Né? Todos podem julgar, todos podem punir, simbolicamente, claro. Mas existe uma outra coisa muito importante, que é a filosofia da Hannah Arendt. Porque a Hannah Arendt ela analisou profundamente esse julgamento da responsabilidade da ação humana. Julgar para ela existe um fundamento que é o considerar o contexto. É necessário considerar o contexto, refletir as consequências, evitar decisões impulsivas. Acontece que na dinâmica das relações sociais, muitas vezes a gente vai na direção oposta a isso. Uh, nós percebemos incentivos a reações emocionais rápidas, a posicionamento imediato, e acaba criando uma situação interessante, porque o julgamento ele vai se tornar coletivo, só que nem sempre vai se tornar mais justo. E a cultura do cancelamento, muitas vezes, vai se apresentar como uma forma de responsabilização, né, de todo mundo. Em alguns casos, ela vai expor problemas que são realmente importantes, mas também existe o risco de transformar o espaço público que a gente discute num ambiente de condenação. E essa condenação permanente, né, onde nenhum erro pode ser discutido, apenas punidos. Todo mundo vai ser só punido. E vai levantar uma outra questão que é filosófica essencial. Qual que é a diferença entre justiça e a punição coletiva? A justiça ela vai pressupor uma investigação, vai ter uma proporcionalidade, possibilidade de defesa, mas a punição não. Ela vai ocorrer de uma forma muito rápida, emocional, sem mediação nenhuma. Nenhum juiz. Todo mundo vai viver uma transformação da sociedade da forma como lida com os seus erros. Antes, o julgamento estava concentrado em instituições e hoje ele está distribuído porque qualquer pessoa pode julgar. E isso muda completamente toda a dinâmica de justiça social que a gente já venceu, mas isso também é uma responsabilidade de todo mundo, porque se todo mundo pode julgar, todo mundo também precisa refletir sobre a forma como se julga. Né? E essa cultura do cancelamento ela vai mostrar que existe uma coisa muito importante na sociedade contemporânea, que é o poder não desapareceu. Ele só mudou de forma. E agora ele está presente nas relações cotidianas, nas redes sociais,
em todos os lugares. E o desafio não é eliminar esse julgamento, porque isso não vai acontecer. Ser julgado é parte da vida da sociedade, a gente sabe disso. Mas tem outro desafio, que é como é que a gente pode julgar sem abrir mão do pensamento? Como criticar sem reduzir o outro a simplesmente a ser um errado? Como responsabilizar sem transformar o espaço público num tribunal permanente? Né? E se você acredita que essa discussão é importante, se você gosta da filosofia aplicada ao seu mundo, se inscreva aqui no canal Filosofólogo. Aqui a gente vai discutir as ideias filosóficas que nos ajudam a compreender os desafios da sociedade. Né? E é claro que eu vou deixar uma pergunta para você. A cultura do cancelamento é uma forma de justiça ou apenas uma nova forma de poder coletivo? Pensa nessa, escreva aí sua opinião nos comentários, porque muitas vezes a filosofia começa só com uma pergunta muito pequena, só que o desenrolar dela nos faz pensar coisas que não pensamos antes. Então, vamos lá. Até!